Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3:1 e aqui no telão vamos colocar Gálatas 4:19. Amém, glória a Deus. Gálatas 4:19 diz assim: Meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, na nossa caminhada, nosso ministério, né, e a nossa própria vida, nós vamos encontrar gente que o apóstolo Paulo se referiu a elas, né? E ele está falando aqui, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele fala aqui que existe uma formação de Cristo dentro de nós, né? E essa formação, ela só se dá através da palavra de Deus. Quanto mais eu vou lendo a palavra, mais eu vou conhecendo Jesus, os princípios, e aí eu vou crescendo, eu vou amadurecendo emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em todos, ministerialmente, sentimentos, né? Em todo sentido da nossa vida, ele tem que ser amadurecido, né? Todas as áreas da nossa vida tem que amadurecer. Então, ele fala que eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Pessoas ao nosso lado temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está do seu lado, mas ela não é formada em Cristo ainda, né? Ela não tem a formação que você está tendo, não é que nós já somos, mas nós estamos caminhando cada dia mais para que Cristo seja formado em nós. E essa formação vem através do conhecimento e conhecer a palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu estudo, tenho uma Bíblia de estudo, né? Aí faço comparações, mais Cristo vai sendo formado em mim, porque eu vou conhecendo mais da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento, mais revelação dentro de mim, aí Cristo vai sendo formado em mim. Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado quando a gente lidar com pessoas, que tem pessoas que vêm na igreja, né? Elas vêm na igreja, mas elas apenas escutam a palavra. Elas só vêm e escutam. Mas ela ainda não se predispôs a uma transformação, né? Então nós temos que tomar cuidado quem está ao nosso lado, porque aquela pessoa ainda não, Cristo não foi formado nela, e às vezes a gente quer receber daquela pessoa, quer exigir dela uma coisa que a gente não tem. Então a formação de Cristo tem a ver com família, do jeito que nós somos criados. Aí você chega dentro da igreja, né? A gente tem que mudar aquele conceito tudo errado. Tem a ver com idade. Você não pode exigir de uma pessoa novinha o que você entende. Com 50 anos, você não pode exigir um de 15, né? Porque é até questão de amadurecimento. Então, o Paulo falava sobre isso, né? Eu sofro dores de parto, é uma agonia para mim até que Cristo seja formado em vós. Talvez ele está me ensinando aqui, isso aí é tudo ao contrário. Ele ensinava uma coisa, as pessoas faziam o contrário, né? E isso traz uma dor de parto, mas até que Cristo seja formado em vós. Então, para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos ler bastante a palavra. Bastante conhecimento da palavra. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais revelação nós vamos ter. E aí os nossos princípios vão mudando, os valores vão mudando, nosso pensamento vai mudando, nosso sentimento vai mudando, e nós vamos ter o sentimento de Cristo Jesus, né? Nós vamos aprendendo os valores da palavra de Deus com Cristo Jesus. Então precisamos bastante Bíblia para que Cristo seja formado e nós precisamos do conhecimento de Cristo. Não é ler aquelas tabelinhas de Bíblia que você não aprende nada, né? Você vai ler 10 páginas num dia que você vai ler Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, mas você não vai entender nada. É ler Bíblia meditando. Aí eu vou estudar o livro de Coríntios, Deus falou uma palavra aqui comigo, eu vou fechar meus olhos, vou pensar nessa palavra. Vou meditar nessa palavra que Deus falou comigo. E aí Cristo vai sendo formado em nós através da revelação da sua palavra. No 3:1, ele fala aqui de algumas pessoas na igreja de Coríntios, né? O 3:1.
E o título que Paulo está se referindo aqui, as dissensões demonstram falta de espiritualidade. Dissensão, briga, contenda. Então, o título aqui é as contendas, né? Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espiritual. Então, Paulo está pregando para a igreja de Coríntios e ele está falando que ele não pode falar como gente espiritual, e sim como carnal. Então, tem dois tipos de gente na igreja, o espiritual e o carnal. Então, logo de cara aqui nos textos, a gente já entende que gente que gosta muito de contenda é carnal. Porque o tema central aqui é dissensão. Então, gente que gosta de muito de briga, gosta de contrariar as coisas, não é quando tá certo. Né? Mas a gente que gosta de arrumar confusão à toa, é porque vive na carne, não deixa passar nada. Ela não deixa passar nada, né? Ela até parece que é a pessoa mais justa da Terra e todo mundo é errado. Então, ela vive em dissensão. Vive em briga, vive em contenda, vive em dissensão, porque ela não entendeu ainda como isso é perigoso. Você está arrumando confusão, dissensão e briga, né? No mundo espiritual, como isso é perigoso. Então, eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais, sim como carnais, como criança em Cristo. Então, ele está pregando para uma igreja de adulto, mas o comportamento daquele povo é criança em Cristo. É criancinha em Cristo em relação à fé, né? Em relação à sua fé. Como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo está falando, está tratando de uma igreja, e dentro dessa igreja só pode dar leite, porque ali só tem crente, criancinha. Só tem crente carnal, e ele não pode dar um alimento mais sólido, porque aquela pessoa não vai suportar ouvir o que ele tem para ensinar. Então tem que ir tratando ela, né? Rir junto com ela das bobeiras dela e daí por diante, né? E aí o Paulo fala de criança, fala de alimentação, né? E ele fala de duas qualidades de crente na igreja. O crente criança pode ser aquele crente, por exemplo, ele começou a vir na igreja. Ainda ele não tem maturidade espiritual. Ele ainda não tem maturidade espiritual, ainda não tem estrutura espiritual. Então ele vai ser um crente carnal, vai ter que ser tratado com leite. Tem um mais velho que está há muito tempo na igreja, mas ele está ouvindo a palavra, mas ele não quer transformação. Esse é o crente que Paulo fala. Então tem o novinho que você vai ensinar, ele não vai entender mesmo. Ele é novinho na fé. Ele não tem estrutura espiritual ainda. Mas tem aquele que está já muito velho na fé, repetindo os mesmos erros. Por quê? Porque ele só está ouvindo, mas ele não está buscando a transformação. Então o que nós temos que buscar? Uma transformação. Ouvir o que Deus está falando e buscar uma transformação. Para a gente poder ouvir mais coisas sólidas de Deus. Senão nós vamos ouvir só coisinha básica. Tem gente que vem na igreja e entende só o básico. Por quê? Porque ainda é tratado com leite. Ah, é novinho? Tem uma desculpa, não tem estrutura espiritual. Ah, é velho? Ele apenas está escutando, mas não está buscando a transformação espiritual. E essa transformação, quem busca é a gente. Nós temos que buscar essa transformação espiritual. Ouvir a palavra e buscar essa transformação. Então, Paulo fala que, eu, porém, irmão, não vou falar como espirituais, sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Então, o que demonstra um crente carnal? Muita contenda, ele só vive em contendas. Ainda não aprendeu a abrir mão de coisas. Ele ainda não aprendeu a abrir mão da razão. Quer cobrar tudo. Quer estar no pé. Quer ser o juiz de toda a terra. Então, quer ser o parente de Deus, né? Tem Deus, ele é o próximo parente de Deus, é justo. Ele é o primo de Deus, ele é justo. Então, tem gente assim, fica pegando no pé dos outros, né? E esquece que ele mesmo tem as suas falhas. Então, o Paulo fala aqui de gente que só vive em contendas. Então, quando você vive muito em contenda, é um sinal que você é um crente carnal. Você ainda não está um crente maduro, não aprendeu
a deixar as coisas, passar as coisas ainda, né? Porque tem coisa que a gente tem que abrir mão delas. A gente perde hoje, ganha depois. A gente perde hoje e ganha depois. Quando a Bíblia fala assim, né? Quando fala assim, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira, você está numa confusão na sua casa. Quanto mais a mulher levanta a voz, você levanta a voz, você vai suscitar um monte de ira. Agora, se um começa a gritar, o outro fala baixinho, aquilo some, aquilo apaga. A palavra branda desvia o furor. Quando um começa a falar baixinho, aquilo logo acaba. Agora, se um fala alto, outro fala alto, a palavra dura vai suscitar mais ira. Quando um fala alto, outro fala baixinho, logo aquilo acaba, né? Então, o Paulo está falando aqui sobre ser carnal, né? É porque ainda existia muita contenda na igreja. Então ele via eles brigando. Não era uma briga para defender a doutrina bíblica. Ah, tá pregando isso errado, tá ensinando, né, que não existe ressurreição dos mortos, né? Tá ensinando que não pode entregar dízimo, tá ensinando que, né, a gente vive em contendas, né? Tem que cobrar mesmo. Então, pessoas que vivem de forma carnal. Então ele fala que no versículo 4, quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então uns gostavam do Paulo, outros gostavam do Apolo. Não era uma briga de doutrina, tá se pregando alguma coisa errada. Não era isso, né? Mas era coisa de carne, de contenda, era coisa sem valor nenhum, né? Valorizar muita coisa sem o valor. Então Paulo dizia que ele não podia pregar comida sólida, né? Porque eles ainda eram muito carnal, eles ainda eram muito criança em Cristo, né? Então nós precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado quem anda ao nosso lado, mesmo vindo na igreja. Porque às vezes aquela pessoa ainda, Cristo não foi formado nela, né? E Paulo falou que sofria dor de parto para que Cristo fosse formado na vida das pessoas. 1 Coríntios 13, 11. Então, criança, ela vai ser criança na igreja, vai ser criança, vai ser criança no trabalho, vai ser criança no ministério, vai ser criança nas finanças, né? Vai ser criança em relacionamento. Tudo aquela pessoa vai ser criança, né? Vai ser uma criancinha em tudo, tanto na igreja, no ministério, trabalho, relacionamento, né? Vai ser uma criancinha enquanto ela não decidir buscar uma transformação. E assim pode ser comigo e com você. Se a gente estiver na igreja e não buscar uma transformação, nós vamos ser apenas uma criancinha em Cristo, né? O 1 Coríntios 13, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então nós temos que buscar essa transformação, deixar de ser menino, deixar de ser criança em Cristo, e nós temos que buscar essa transformação, né? Cada um de nós tem essa responsabilidade de buscar essa transformação, né? Nos pensamentos, nos sentimentos. Não podemos ser mais sentir coisa como menino, né? Falar como menino, pensar como menino. Nós temos que buscar essa transformação. E tem gente, por incrível que pareça, vai ficar muito tempo na igreja e vai continuar menino, vai continuar falando como menino, sentindo coisa como menino, pensando como menino, né? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Está na igreja, mas não busca a transformação. Além de vir na igreja, nós temos que buscar essa transformação. Além de vir na igreja, nós temos que buscar a transformação da nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente. E essa renovação só vem através da palavra. Um bom livro, um bom vídeo, né? Um bom livro, principalmente a palavra, né? A palavra, nada substitui a palavra. E assim nós vamos desejando, quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós vamos deixando as coisas de menino. Então vai ser um menino no trabalho, vai ser um menino na igreja, vai ser um menino
no ministério, vai ser um menino na vida financeira, vai ser um menino no relacionamento. Em tudo nós vamos fazer coisas de menino, né? Se a gente não buscar essa transformação. E essa transformação, ela é diferente de tudo aquilo que nós pensamos, né? A transformação é diferente de tudo aquilo que nós pensamos. Por exemplo, aqui no livro de João 20, 22, 23, ele fala assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Então Jesus soprou o Espírito Santo na vida dos discípulos, né? E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: Recebei o Espírito Santo. Agora, receber o Espírito Santo para quê? Para que nós queremos o Espírito Santo? Para que nós vamos receber o Espírito Santo? Do que a gente conhece, está acostumado, é para pregar, é para, né? Algumas igrejas ficam rodando dentro da igreja, estamos cheios do Espírito Santo, estamos subindo até na pilastra da igreja. Tinha um jogando esse púlpito aqui para cima, na igreja, né? Tinha um que pega o púlpito assim, ele joga para cima, está cheio do Espírito Santo. Então o que a gente conhece é isso, basicamente isso, pregação, né? E pular dentro da igreja, rodar dentro da igreja, mudar de voz, essas coisas que a gente conhece. Mas Jesus falou para os discípulos, dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: Recebei o Espírito Santo. E se de algum de vós perdoados os pecados lhe serão, nós recebemos o Espírito Santo para quê? Para a gente ter capacidade de perdoar os pecados de pessoas que pegam contra a gente. Por isso nós recebemos o Espírito Santo. Eu estou fazendo a obra de Deus, né? Estou arrumando a igreja, estou vindo, estou pregando, estou arrumando aí, estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus a gente faz perdoando as pessoas também. A obra de Deus a gente faz. Por isso que Deus nos dá o Espírito Santo, que nos dá uma capacidade espiritual para a gente perdoar pessoas. Se de alguns perdoados os pecados, eles serão perdoados. Se retiverem, serão retidos. Então o Espírito Santo nos dá essa capacidade para perdoar pecado. O Espírito Santo nos dá. Vamos fazer a obra de Deus? Vamos. Puxa vida, eu passei, ele tinha uma família, numa vida difícil, eu levei 1 quilo de açúcar. Fizemos a obra de Deus. Muito mais do que algumas coisas dentro da igreja. Daquilo que é cerimonial dentro da igreja. Ajudei alguém, fiz uma obra de Deus tremenda, maravilhosa e poderosa. Supri a necessidade de alguém, fiz uma obra de Deus maravilhosa. Às vezes muito mais do que o serviço que a gente faz na igreja. Né? Então vamos fazer a obra de Deus? Vamos perdoar as pessoas. Cristo não fazia essa obra? Vamos ser imitador de Cristo. Vamos perdoar as pessoas, é fazer a obra de Deus. Por isso nós recebemos o Espírito Santo, né? Para vencer, nos dá capacidade para a gente vencer nossas lutas, o dia a dia, transforma a nossa vida. Mas o essencial é isso, vamos amadurecer em Cristo, deixar de ser criança, né? Deixar de ser criança. Vamos amadurecer, vamos comer um alimento sólido, um alimento mais sólido, vamos deixar de tomar leite, né? Para Deus nos dar um alimento mais sólido, para nos fortalecer, receber o Espírito Santo para perdoar as pessoas, né? No versículo Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha o que ele manda a gente fazer com o inimigo. Se a gente quiser amadurecer, nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. Ela está nos perseguindo. O que nós vamos fazer? Ficar falando mal do cidadão? Não. De jeito nenhum. Vamos ficar falando mal das pessoas? Não. Deixa perseguir. Nós vamos orar por aqueles que nos perseguem. É uma maneira de Deus fazer uma obra na vida do nosso perseguidor, é orar por eles. É totalmente diferente daquilo que nós pensamos, é o ensino de Cristo. Eu vou deixar de ser criancinha, eu vou amar os meus inimigos. Tá lá te malhando, falando mal de você, seu inimigo, né? Tá te maldizendo. E a Bíblia tem uma tradução que a Bíblia manda você bem dizer o seu inimigo. Quanto mais ele fala mal de você, você fala bem dele. Fulano falou isso de você, você pensa logo numa qualidade boa que fulano tem. Mas fulano na igreja era uma bênção, era maravilha. Isso é fazer a obra de Cristo. É amar o nosso
Inimigo é orar por aqueles que vos perseguem. Não é maldizer. Ah, fulano falou mal de você, se na hora você quer dar uma rasteira no diabo, na hora você lembra de uma qualidade boa que ele tinha quando você conheceu. Ah, mas fulano falou mal de você. Ah, então, fulano era assim, é uma bênção, hein? Fulano é uma bênção. Então, é o jeito de Cristo, é fazer a obra de Cristo. Como é que eu faço a obra de Cristo? Principalmente ajudando alguém, amando o nosso inimigo, não é devolver nada, falando mal não vamos fazer a obra de Cristo, e orar por aqueles que nos perseguem. Então, Jesus está falando aqui de uma pessoa madura, não é um menino, fica brigando, né? Não é uma criança em Cristo, fica magoada, fica brigando, não. Ele está falando de gente amadurecida. Vocês querem ser maduros? Então eu vou dizer uma coisa para vocês: ama o inimigo de vocês e ora por aqueles que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz também o publicano também o mesmo? Então vamos amar os nossos inimigos, bem dizer aquilo que nos maldizem. Ah, tá falando muito mal de você, procura uma qualidade boa. E sabe o que vai acontecer? O inimigo no mundo espiritual vai ser envergonhado. A boca do inimigo vai ser fechada contra você, porque nós estamos praticando, né, aquilo que Cristo falou, né? Estamos praticando aquilo que Jesus falou. Então, precisamos crescer em Cristo, só crescemos através da palavra, né? Só conseguimos crescer através da palavra. O último versículo que eu queria ler com você está aqui, Efésios 4:11. Pessoas adultas em Cristo. Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uma concessão, uma permissão. Deus permitiu. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante aqui que o próprio Deus concedeu numa igreja, ele concede dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não é para mim me vangloriar, né? Não é para a gente se vangloriar com o dom que Deus deu. Pelo contrário, é para o aperfeiçoamento, para ajustar o corpo de Cristo. Agora, por quê? Porque, por exemplo, o apóstolo. Nós temos aqui o apóstolo, né? O apóstolo, ele foi criado de uma maneira diferente. O apóstolo veio de uma criação diferente. Ele tem uma formação diferente. Deus fala com ele de uma forma, né? Aí tem o profeta. O profeta já foi criado diferente do apóstolo. Vamos dizer que o apóstolo veio de uma família destruída. Aí Deus levantou o apóstolo. Aí Deus levanta o profeta. O profeta já veio de uma família com base. Então os dois vão ser diferentes. Um vai aprender com o outro. Por isso que todo ministério tem que ser respeitado e ouvido. Porque, por exemplo, eu não sei se você já ouviu alguém pregando que você aprendeu com ele? Você fala assim, puxa vida, essa pessoa pregou uma coisa interessante, que eu aprendi uma coisa interessante com ela que ficou no meu espírito, na minha alma e está mudando minha vida, o ensino daquela pessoa. Por quê? Porque o apóstolo tem o que o profeta não tem, e o profeta tem o que o apóstolo não tem. Por isso que Deus colocou dons diferentes na igreja, porque um complementa o outro. Cada um tem uma coisa diferente para ensinar. Então o apóstolo ensina de um jeito, tanto Deus usa o apóstolo no temperamento dele, assim eram os profetas antigamente. Jeremias era diferente de Isaías, Isaías era diferente do Daniel, Daniel era diferente do Ezequiel. Cada um era usado no seu temperamento, na sua criação de forma diferente. Então Deus usa o que a gente tem. O apóstolo tem um temperamento diferente, né, do profeta. Aí o evangelista é bem diferente, o pastor é diferente e o mestre é diferente. Então o que acontece? Cada um é criado num sistema diferente e nós aprendemos uns com os outros. Por isso que Deus pôs a gente para viver em sociedade. Porque às vezes você se aproxima de gente, nem falando vida profissional.
Você se aproxima de gente na vida profissional, não falando nem de igreja. Você aprende alguma coisa com ela na vida profissional. Às vezes ela faz a mesma coisa que você, dois serralheiros, mas você encosta perto de um, ele te ensina alguma coisa. Por quê? Porque foram criações diferentes, vida diferente, vieram de famílias diferentes, tem os ministérios diferentes e a gente acaba aprendendo. Na igreja é a mesma coisa. O apóstolo tem uma coisa que o profeta não tem. E o profeta tem uma coisa que o apóstolo não tem. Aí na quarta prega o apóstolo, aí na sexta prega o profeta, aí no domingo prega o evangelista, cada um traz uma coisa diferente. Isso que é a graça. É por isso que Deus deu para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aí na quarta você recebe uma palavra, na sexta você recebe outra, na domingo você recebe outra. Aí os pastores, os mestres, aí vem prega o pastor, depois prega o mestre, e com todos eles a gente vai se aperfeiçoando em Cristo. Todos eles veem um mundo diferente, ninguém vê igual. Então seria todo mundo na igreja apóstola? Não. Por isso que Deus deu essa graça para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então cada ministério deve ser respeitado. É Deus falando através daquele ministério. Deus nos ensinou através daquele ministério. Então tudo tem que ser respeitado, né? A gente tem que ter maturidade para tudo. Tem o próximo, Bruna? Versículo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então quando prega o apóstolo, depois prega qual que é o outro, Bruna? O apóstolo. Depois prega o profeta, depois prega o evangelista, depois prega o pastor, depois prega o mestre. Cada um tem uma característica diferente de ensinar que o próprio Deus deu. E com isso nós vamos sendo aperfeiçoados e nós vamos sendo abençoados. Então, todo ministério deve ser respeitado. Agora, uma coisa que eu queria terminar dizendo para você: toma cuidado com quem anda com você. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não tem Cristo formado nela ainda. Então as ideias dela é diferente, o comportamento dela é diferente, o sentimento dela é diferente, o ensino dela é diferente, o que ela entende de Deus é só básico, só o leite. Ela ainda não está pronta para comer uma coisa sólida porque ela não busca isso. Tem gente novinha na igreja que é novinho, não tem estrutura espiritual, você vai pregar, ele não vai entender a totalidade da mensagem ainda, porque ele é novinho, não tem capacidade para entender, mas tem aqueles que são mais velhos, estão na igreja, mas não buscam a transformação. Isso acontece comigo e com você. Se eu não buscar a transformação, se eu não orar, se eu não buscar ler Bíblia, que vai transformar a minha vida, eu vou ser uma criança em Cristo. Daqui a pouco todo mundo está entendendo as coisas, só eu que não estou entendendo nada. Por quê? Porque eu não passo daquela fase. Eu vivo aquela fase de criança em Cristo. Todo mundo na igreja está comendo feijoada, eu ainda estou no pirulito. Né? Tem que dar um pirulito de morango ainda. E tá todo mundo na igreja na feijoada, mas aquela pessoa ainda está no pirulito, né? Tem que dar Nescau para ela, Toddy, porque ela não consegue assimilar ainda as coisas de Deus. E tem o velho, já na igreja, que não busca transformação. E tem o velho que tá sendo transformado cada dia mais, está feliz, está contente, está entendendo o que Deus está falando. Olha o que Deus falou comigo, que bênção. Olha, Deus me animou, Deus me deu um sentimento novo, Deus me deu um pensamento novo, Deus está me dando um coração novo, estou sendo liberto de certas áreas na minha vida. E tem um outro que só vem reclamar, só vê coisa errada. E você tem que tomar cuidado com isso. Então Deus quer que eu frise para você hoje, toma cuidado. Para ninguém roubar a tua visão espiritual. Para ninguém te assaltar no mundo espiritual. Não daqui a pouco, se você se deixar se levar, você vai pagar a conta dos outros. Ô Adão, aqui eu trouxe uma frutinha para você, Adão. Come aqui comigo. O Adão não ia pagar aquela conta, mas pagou, porque comeu. Nós vamos pagar a conta dos outros. Se a gente não tomar cuidado. Então, às vezes, quem está perto de você não está buscando transformação. Está buscando contenda. O mundo que essa pessoa vê é diferente do seu. Ó, estamos aqui mais um dia. Puxa vida, glória a Deus. Domingo a gente podia estar em casa, mas estamos aqui, ó, no frio desse, estamos aqui buscando a Deus. Você acha que Deus não vai te honrar?
Aí domingo eu quero a televisão, né? O sofá já tem um buraco lá no sofá. Domingo eu quero televisão, quero... Amigo, vai dar problema isso no mundo espiritual. Deus não falou que é dois na sua carne? Como é que Deus vai transformar dois só numa carne se um quer, o outro não? Vai dar problema no mundo espiritual e você deve se cuidar com isso. Um quer, outro não quer, um vai ser levado, outro vai ser deixado, Jesus falou. Então toma muito cuidado para não te roubar, não roubar a sua vida espiritual, porque a coisa mais valiosa que nós temos é a nossa vida espiritual. A mulher de Jó até tentou, né? Mas não tá acontecendo nada, esse negócio de Deus aí tá demorando muito. Olha a sua vida como é que tá. Já falou, como fala uma doida, fala você também. Ela tentou, mas o Jó não comeu. Não vai pagar preço dos outros que não quer buscar Deus. Pode ser quem for. Não pague preço dos outros. Não coloque conta dos outros nas suas costas. Todo mundo tem que buscar Deus, todo mundo tem que buscar transformação, todo mundo tem que crescer. Todo mundo tem que ser transformado. E só vir na igreja é só escutar. O próprio Jesus falou, você só vem, escuta, mas não pratica, não, sua casa vai estar na areia. Só vai ter problema toda hora, você vai cair. Vai ter problema. Então toma muito cuidado para não roubarem a sua vida espiritual. Zela pelo Espírito Santo na sua vida. Perdoa. Ama seu inimigo. Ora por aqueles que estão maldizendo. Você está maldizendo, você bendiz. Mesmo não querendo, mesmo não gostando, você procura uma coisa boa que aquela pessoa já fez. Quando chegar o recado, para você falou mal lá do fulano, mas o fulano falou tão bem de você, o inimigo é envergonhado. Né? O inimigo sujo é envergonhado. Mas diante de tudo que eu falei para você aqui, toma muito cuidado para ninguém roubar sua vida espiritual. Né? Bastante cuidado mesmo. Então o assunto hoje é esse aqui, o assunto, a palavra foi pregada, mas o assunto profético é esse aqui, se cuida espiritualmente. Porque tem gente que vem na igreja e não busca transformação. E você está aí, né? Lutando para se transformar. Então vamos tomar muito cuidado. Amém? Vamos terminar o culto.